Rádio Botafogo. O time jogou e a quebra dessa barreira dos 40 pontos, bem próximo do objetivo inicial, que é chegar a 2019 na primeira divisão e sul-americana. Dá pra gente começar a falar desse tema aqui de classificação para uma competição sul-americana, continental, para o ano que vem? Boa noite a todos. Uma vitória muito significativa para todos nós, né? Eu acho mais do que os 3 pontos, que para a gente era fundamental nessa nossa luta aí, de sair dessa zona perigosa. Foi uma atuação que realmente nos colocou próximo dessa vitória, construímos a vitória de forma bem positiva, e a atuação é que deixa a gente muito animado para os 5 jogos que estão restando aí, né? Acho muito cedo de falar qualquer outro objetivo que não seja o nosso primeiro objetivo de chegar aos 45 pontos. Zé, aqui na tua frente, boa noite. Vou confidenciar um negócio, porque a gente se falou mais ou menos na hora do almoço. Você colocou uma coisa que eu percebi muita convicção em você, que você falou assim para mim: hoje nós vamos começar a escalar essa montanha. Foi exatamente graças aos 3 pontos que você conseguiu aqui no Clássico. E dentro dessa convicção, eu vou abordar uma fala do teu atacante que fez o primeiro gol, o Eric, depois do jogo, que ele falou que ele, como jogador profissional, teve a melhor semana dele de trabalho, essa que passou, que antecedeu o Clássico. Eu queria saber de você o que foi essa semana, porque ele teceu muitos elogios à semana de trabalho de vocês. Parabéns pela vitória, Zé. Obrigado, Serginho. Realmente, a gente fica muito feliz quando acontece isso. Eu também tive a convicção que foi a melhor semana desde que eu cheguei aqui no Botafogo. Muito focado em todos os aspectos táticos do jogo, com uma estratégia desde a terça-feira, quando voltamos, já definida. Mostramos para os atletas, trabalhamos muito para a gente poder fazer um jogo do nosso melhor nível, porque a partida exigia, já que tínhamos pela frente um adversário fortíssimo, candidato ainda ao título brasileiro, com um dos melhores elencos do Brasil, e que se a gente não fizesse uma partida desse nível, certamente a gente não conseguiria o nosso objetivo. Eles entenderam, a gente percebeu que a semana tinha sido muito boa. Hoje, na pré-eleição, antes de começar as avaliações, eu falei isso para eles e deu tudo certo. Acho que fizemos o primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos, o Flamengo foi melhor, natural, conseguiu logo o seu primeiro gol e mas logo recuperamos boa parte da gera do jogo. Tivemos a oportunidade, algumas, para aumentar até a diferença, mas está todo mundo de parabéns, porque eu acho que grandes vitórias se conquistam por merecimento e por semana. No nosso caso, foi a semana perfeita. Zé Ricardo, boa noite, parabéns pela vitória. Márcio Feitosa falando. A entrada do Gatito realmente mudou a história do Botafogo. São 2 jogos, né? Você mostrava muita segurança contra a equipe do Corinthians, hoje com o Flamengo também, experiência. E se ele tivesse, ou o Jefferson, né, desde a contusão do Jefferson, né, o Botafogo seria outro, na sua opinião, até o final do campeonato? Olha, eu respondi a um colega seu na semana passada, na vitória contra o Corinthians, que eu não tenho como mensurar isso. Isso é muito difícil de fazer. O fato é que a volta dele, né, aos gramados, e hoje a do Jefferson, traz uma experiência que é necessária nos momentos difíceis da nossa vida, né? Nos momentos mais difíceis a experiência conta muito, né? Então, acho que o Gatito e o Jefferson fazem essa experiência mais próximo dos atletas mais novos. Hoje a gente teve uma atuação individual muito boa, mas principalmente uma atuação coletiva muito segura, né? Com a gente jogando quando estivesse com a bola, porque é quase que um suicídio você não jogar contra o Flamengo e não incomodar o Flamengo, né? Se a gente só aceita o Flamengo jogar, ele vai te envolvendo com os jogadores de nível que tem, muito bem definido, ganhou ainda mais flexibilidade na substituição, que o Diego entrou ainda no primeiro tempo, talvez tenha perdido um pouco da infiltração do Arão, que sempre preocupa, mas em compensação ganha muita flexibilidade do meio de campo. E o jogo se tornou perigosíssimo para a gente, ainda mais com o gol logo no início do segundo tempo, mas a gente teve
maturidade de absorver o golpe e continuar focado no que a gente precisava fazer para jogar bem, continuar jogando bem. E acho que a palavra que define é merecimento. Os atletas hoje realmente têm que comemorar porque a vitória foi para eles. Zé, próximo jogo aí contra a Chapecoense. Um jogo duro, fora de casa, um time que também está brigando, né, aí na zona de rebaixamento para não ir para a Série B e que joga, evidentemente, de uma maneira diferente que a do Flamengo. Como trabalhar a cabeça dos seus atletas agora para entender que é um jogo diferente em todos os termos, né, e para seguir essa boa sequência? Olha, o Campeonato Brasileiro é dificílimo, né? Hoje tivemos a vitória do Paraná Clube, né? Em cima do América, jogando com um jogador a menos, né? E a gente entende que essas são as dificuldades que nós temos que ultrapassar. Eu acho que o caminho que nós tivemos nessas duas últimas partidas é o caminho que a gente precisa seguir, nos preparar o melhor possível. Sabemos que lá, para a gente e para eles, vai ser uma verdadeira decisão. A gente precisa contar com todos. Infelizmente perdemos o Lindoso, temos que avaliar Gilson, temos que avaliar Luiz Fernando. Ainda temos alguns atletas em recuperação no DM. Não sabemos com que vamos. Mas de certo que se nós tivermos a competência e a organização que tivemos hoje, a gente tem condições de fazer lá um bom jogo também e conquistar um bom resultado. Não tem nada fácil para a gente, mas vamos tentar construir uma boa semana e tentar um bom resultado lá em Chapecó. Zé, aqui por favor. Opa. Foi a sua primeira vitória comandando o Botafogo sobre a equipe do Flamengo. O primeiro turno foi o Paquetá. E o detalhe é o seguinte, você já tinha jogado contra o Flamengo, mas pelo Vasco com 3 empates. Perfeito? Acho que estatística e memória, acho que tá legal. Foi mais facilitada, eu não vou dizer facilitada, desculpa, eu vou arrumar outra palavra. Ela foi mais trabalhada pelo fato de você ter passado pelo outro lado e saber basicamente a característica de um ou outro jogador do rival? Eu acho que auxilia, sem dúvida. Os detalhes são importantes em qualquer partida, em qualquer esporte de alto nível. E quando a gente fala de performance a alto nível, eu acho que qualquer detalhe faz uma boa diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, os atletas que lá estão, com exceção de 3 ou 4 que chegaram após a minha saída, são atletas que me conhecem também, né? Então, nesse ponto, eu acho que tinha uma igualdade, mas eu acho que o fator determinante para essa grande vitória hoje foi a entrega do nosso grupo. Hoje o Botafogo jogou como verdadeiro Botafogo, que eu sempre enfrentei e tive dificuldade de jogar contra. A gente resgatou isso nas 2 últimas partidas e isso tem que nos acompanhar daqui para frente, porque é só dessa forma que realmente a gente vai construir bons jogos e tentar conseguir resultado. Sobre o Flamengo, vai ser sempre muito difícil jogar contra o Flamengo, né? Nas situações anteriores, para os três empates, e hoje também, sempre muito difícil. É um elenco maduro, que já está boa parte dele formado há muito tempo, uma estrutura muito boa que o Flamengo vem construindo e cada vez mais melhorando, grandes profissionais trabalhando lá com um treinador experiente. Então eu não esperava e não espero daqui para frente, em outras oportunidades, ter nenhum tipo de facilidade. Zé, boa noite, parabéns aí pela vitória, principalmente pela atuação do time. Eu não vi todos os jogos do Botafogo Campeonato, mas dos que eu vi muitos. Foi a melhor atuação, parece que encaixou o jogo. Queria te perguntar se esse é o modelo que você quer para todos os jogos, por que hoje encaixou de tal forma esse jogo na parte tática, e cada um tem uma opinião, mas eu acho que o Matheus Fernandes hoje foi a maior figura em campo. Ele talvez não jogasse, você tinha me dito, se o Jean tivesse recuperado, ele entraria, provavelmente não jogaria o Matheus Fernandes. Foi uma partida que eu vi tanto na marcação, como nas arrancadas, como na dinâmica que ele deu ao meio de campo, né? Esse é um jogador que tem muito futuro, né, dentro do Botafogo, e depois é o tipo de jogador que interessa ao futebol europeu pelo estilo dele, né? Na verdade, não foi apenas uma impressão sua, sem dúvida foi a melhor atuação nossa, né? Após a minha chegada aqui. Eu tenho um compromisso muito grande com o Botafogo, um respeito enorme por esse clube. Eu sei da responsabilidade que é comandar esse clube aqui.
um clube com tanta história. E a cada dia que eu venho para cada treino, esse compromisso é reforçado. Totalmente focado aqui. Sobre o Matheus, realmente ele fez uma grande partida. Na quarta-feira, ao final do treinamento, eu chamei ele para conversar e falei exatamente, ele fez um grande treinamento, né? Um treinamento num altíssimo nível. Eu chamei ele para conversar e falei para ele que, apesar de curto, um treinamento de 40 minutos, aquilo ali que a gente precisava dele durante 90, 100 minutos, que fosse. E que se ele tivesse aquela concentração e tivesse aquela pegada, certamente ele seria um jogador extremamente valorizado, não só no futebol nacional como internacional. E eu acho que aquilo ali foi uma palavra que entrou na cabeça dele, ele terminou a semana muito bem. A gente já sabia que o Jean não ia jogar desde quarta-feira, uma lesão um pouquinho mais grave, mas eu acho que vale aquele blefe também, porque faz parte, né? O adversário conhece muito bem a gente e ele foi muito confiante com a partida. Eu acho que foi o resultado da semana que ele construiu também. Tomara que ele possa repetir essas atuações daqui para frente. Zé Ricardo, boa noite, é um prazer falar com você, Marcelino Santana, da Radioativa. O detalhe é o seguinte, em relação aos 3 jogadores, que você conta com esses jogadores, não sei para a partida contra o Chapecoense na Chapecó ou contra o Internacional, Jean, João Paulo e também o Chiesa, a importância desses jogadores, no caso, se eles retornarem. Quero também falar em relação ao Chiesa, como esse jogador cresceu na sua mão e hoje ele foi importantíssimo, fez o primeiro gol, e poderia ter feito mais 2 gols e ter liquidado. Chiesa não, perdão, o Eric, né? O Chiesa não jogou o Eric, ele fez um gol e depois, é claro, ele poderia ter feito mais 2 gols ali no segundo tempo. Quero que você falasse desse jogador, a importância e se o retorno desses 3 atletas aí. É difícil cravar um retorno dos atletas, porque a gente deve vir um pouquinho mais cedo, né, para Chapecó. O Jean está tentando recuperar, né, uma lesão um pouquinho mais chata, né, no posterior, se eu não me engano, anterior de coxa. O Chiesa tentou, mas sentiu novamente o tendão de Aquiles. E o João Paulo está num processo, né? Está fazendo muita força, muita dedicação para tentar ainda nos ajudar nessa reta final. Não sei te dizer, mas certamente se não for prejudicar o retorno deles, eu gostaria de contar com os 3. Mas certamente tem que voltar quando tiver 100%, com capacidade de nos ajudar. E o Eric é um jogador que procura um espaço, né? Desde o seu primeiro empréstimo o Atlético Mineiro, depois aqui com a gente. É um jogador que gosta, se sente bem jogando com mais espaço para jogar, né? Num jogo um pouquinho mais fechado, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, vem crescendo muito no que diz respeito a posicionamento, num jogo um pouquinho mais posicional. Outro que fez uma semana maravilhosa, eu tinha certeza que ele também ia responder. E, além de tudo, sem a bola, ajudar demais, porque o lado esquerdo do Flamengo é um lado esquerdo muito poderoso, né, com as subidas do René, Paquetá e Vitinho. Boa parte dos 53% dos ataques do Flamengo sai pelo lado esquerdo, né? E quando não sai por ali, se origina ali e define do lado das entradas do Arão e das infiltrações também do Uribe no primeiro pau. Então, foram dados que a gente passou para ele, construiu isso muito bem construído, e eu falei para ele, você vai ser importantíssimo com a bola, mas fundamental para a gente sem a bola. E ele fez um trabalho belíssimo na tarde e noite de hoje. Zé, hoje você começou a partida com Marcinho, Igor Rabelo, Matheus Fernandes, ainda tinha no banco Bochecha, Leandrinho, Marcelo, jogadores formados na base do clube, alguns até foram campeões estaduais sobre o Flamengo, sub-20, em 2016. Qual a incidência desses jogadores numa semana importante, jogadores que sobem já conhecendo como é o clássico, jogadores formados no clube? Sem dúvida tem uma diferença, né? O clássico às vezes diminui as diferenças, iguala muita coisa, né? E o fato de conhecer boa parte dos atletas, o Matheus já enfrentou, por exemplo, Lucas Paquetá muitas vezes, Bochecha a mesma coisa, né? E eles certamente em algum momento trazem essas experiências anteriores para a partida de hoje, né? Mas dentro do quadro, eu acho que o Botafogo faz um trabalho maravilhoso nas categorias de base, tem muita coisa para evoluir, mas está num caminho certo, subiu uma geração muito vencedora, campeã brasileira, campeã carioca, campeã da OPG. E por isso a gente acredita que esse trabalho sendo bem feito e sendo lançado os jogadores no momento exato tem tudo para continuar dando os frutos como já deu no caso de outros atletas.